Fala galera, joia? Vem cá, vocês participariam de uma corrida na qual cada participante começasse em uma posição diferente na linha de largada? Imagine que alguns corredores pudessem ficar 3, 4 passos adiante antes de começar do que outros que ficariam mais para trás. Você toparia uma corrida como essa? Você acha que essa corrida é justa? Enfim, essa alegoria, que não é só uma alegoria, está aqui na descrição do vídeo um link para um experimento muito interessante que foi feito justamente sobre essa forma. É a base da teoria da justiça de John Rawls, filósofo norte-americano do século XX, que escreveu em 1971 a sua obra mais famosa, chamada Uma Teoria da Justiça. Nela, Rawls bebe de duas fontes muito importantes da filosofia. Aristóteles, quando ele fala da distribuição de bens, de riquezas, de posições na sociedade, a justiça distributiva, e também da teoria contratualista de Thomas Hobbes, de Jean-Jacques Rousseau. Rawls é ele mesmo um contratualista. Ele acredita que nós vivemos sob um Estado formado a partir de um contrato social. Mas, diferente dos outros, ele vai dizer que a justiça que decorre desta sociedade exige que as decisões sejam tomadas como se estivéssemos todos na nossa posição original. A posição original é o estado de natureza, aquela situação de liberdade e igualdade entre todos, de forma que vamos decidir o futuro dessa sociedade como se fôssemos todos livres e iguais. Temos que estar nesta posição original. E mais do que isso, as decisões necessitam ser tomadas sob o véu da ignorância. Palavras de Rawls. Devemos estar na posição original e sob o véu da ignorância. Ele quer dizer que os nossos representantes, os nossos juízes, as pessoas que decidem sobre as políticas públicas de uma sociedade, devem ignorar a posição social em termos de classe econômica, em termos de raça, de orientação sexual, de qualquer coisa. Eles devem estar totalmente alheios, ignorantes sobre a situação das pessoas para tomar as suas decisões. Rawls assim define então essa primeira manifestação da justiça, aquela que decorre do próprio papel do Estado, que é tomar decisões sem saber exatamente com quem ou para quem essas decisões serão aplicadas. Se nós não conhecemos os destinatários, ou melhor dizendo, as características desses destinatários, a tendência é que nós tomemos a decisão mais justa, justamente para tentar agradar, para tentar chegar a uma situação que será boa para qualquer pessoa. Some-se a isso uma lição interessantíssima de Rawls sobre a justiça nessa sua obra. Ele coloca que a justiça se baseia em dois princípios, que na verdade são três, porque o segundo ele subdivide, tá certo? O primeiro princípio é o princípio da maximização da liberdade. Como bom norte-americano, John Rawls acha a liberdade essencial, algo fundamental para o ser humano. E ele diz que devemos ser todos devemos ter o maior acesso possível a um sistema de liberdade total, sendo a única ressalva, o único limite aceitável à nossa liberdade é a liberdade do outro. Nossa liberdade deve ir até aonde não ofenda a liberdade do outro. O segundo princípio diz respeito justamente às desigualdades sociais. Rawls vai dizer, no primeiro aspecto do segundo princípio, que ele chama de princípio da diferença,
As desigualdades são aceitáveis unicamente se for para beneficiar os menos abastados. Então eu posso fazer uma distribuição injusta, uma distribuição não igual das riquezas e dos bens, somente se essa desigualdade servir para beneficiar aqueles menos afortunados. E essa diferença deve servir para minimizar também as diferenças de oportunidade. Rawls diz que a justiça vai se basear também na tentativa, no esforço de fazer com que todos tenham as mesmas oportunidades de acesso àquilo que traz riqueza, àquilo que traz a fortuna, a bem-aventurança dentro de uma sociedade. E vem daí a alegoria da corrida, na qual cada participante começa de uma posição diferente, mais para frente ou mais para trás do que os outros. Rawls diz que tudo deve se obter por meio do mérito. Porém, nós precisamos primeiro colocar as pessoas em igualdades de oportunidades para assim medir o mérito. E é daí que ele vai dizer que não se pode colocar numa corrida pessoas em posições diferentes. Porque com isso, o fato de alguém ter nascido numa determinada família, o exemplo é dele, o fato de você ser de uma certa família te coloca numa posição à frente dessa corrida, e é algo que não se liga necessariamente ao mérito. Então é muito interessante a posição de John Rawls no século XX, segunda metade, como um norte-americano trazer essa visão de que as pessoas estão em situação desigual e cabe tanto ao Estado no seu papel quanto a nós como sociedade, primeiro estabelecer os critérios para que essas pessoas se coloquem em igualdade de oportunidades e de liberdades. As duas coisas essenciais para que se promova a justiça. Galera, se você gostou, indica para o pessoal, viraliza nas redes sociais, deixa seu like, inscreve no canal e deixe aqui seus comentários. Vamos debater uma teoria da justiça de John Rawls. Um abraço!